E hoje eu vou falar de empregabilidade, né? Para ser mais exato, eu vou falar de 3 coisas que eu chamo de 3 pilares da empregabilidade que, para mim, são coisas importantíssimas que todo profissional precisa dominar. Seja para o crescimento da sua carreira e principalmente quando a gente está falando uma mudança interna, aplicar para uma vaga fora ou se recolocar no mercado quando você perdeu o emprego. A gente vai falar um pouquinho sobre currículo, vai falar um pouquinho sobre narrativa e vai falar um pouquinho sobre networking. E a gente vai começar com o currículo. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar um pouquinho mais profundamente, né? A Carol já falou um pouquinho, né? Eu sou, sim, produtor de conteúdo, mas antes de ser um produtor de conteúdo, dando um passinho para trás, eu gosto de falar que eu sou um profissional de 2 mundos. De um lado, eu tive toda uma carreira executiva por 24 anos, passei em grandes empresas de tecnologia, trabalhei no UOL por 7 anos e meio, trabalhei 11 incríveis anos no Google Brasil e nos últimos 6 anos que eu estive na CLT, eu trabalhei no Facebook, eu saí de lá em junho do ano passado e meu último cargo foi diretor de vendas, eu cuidava de uma divisão específica que a gente tinha internamente. Esse é o meu avatar, esse é o Luciano, meu eu profissional número 1. E eu tenho também um outro avatar, um segundo eu profissional. Há alguns anos, mesmo trabalhando no Facebook, eu já produzia conteúdo sobre educação corporativa. O que é educação corporativa? Eu falava de carreira, liderança, comportamento, tendências. E essa parte ela foi crescendo, que de repente eu me tornei mentor de pessoas profissionais, já mentorei mais de 1000 pessoas profissionalmente até hoje, né? Bati a marca aí de 650, tá 600, mas são 650 mil seguidores, né? E não trago isso por ego, trago para mostrar para vocês o tamanho do interesse que existe, né, no tema, né, de educação corporativa, né? Tive alguns reconhecimentos externos, um principal foi ser Top Voice no LinkedIn, escrevi um livro, que foi o que eu falei aqui no ano passado, chamado Seja Egoísta com a Sua Carreira, Não Se Assuste com o Nome. É sobre protagonismo e a importância dele para a nossa carreira, né? E também tem uma missão muito clara, né? Por isso que eu saí, por isso que eu deixei o mundo executivo. E a minha missão, que foi abraçada, mas também me foi dada, é trazer um pouquinho mais de satisfação, um pouquinho mais de felicidade e um pouquinho mais de conforto para as pessoas quando o assunto é a nossa vida corporativa, quando o assunto é a nossa carreira. A maioria das pessoas sofre e é infeliz com o seu trabalho. Olha que frase triste. E não é a opinião do Luciano. Isso é a conversão de vários estudos e pesquisas que existem sobre o tema. A maioria das pessoas, independente da indústria, independente da geografia, independente da maturidade. E por que as pessoas sofrem? Por que as pessoas não conseguem encontrar felicidade no trabalho? Porque elas não têm conhecimento. Porque elas não sabem gerenciar suas próprias carreiras. Em vários aspectos. E a gente hoje vai falar especificamente sobre empregabilidade e 3 pontos para mim que são primordiais. Vamos começar com o currículo. Quando a gente fala currículo, a palavra currículo, o que vocês pensam? Né? Coloquem, por favor, aí no chat. Eu penso na palavra currículo, o que me vem à cabeça? Coloquem aí no chat. Né? Normalmente as pessoas falam, poxa, aquele pedaço de papel que eu coloco ali as minhas experiências profissionais, né, e eu atualizo ali quando tem alguma movimentação, quando passa algum tempo. Outras pessoas falam, poxa, é o meu perfil do LinkedIn, né, que é um currículo ali, né, 2.0, né, em que eu coloco as minhas experiências, posso adicionar uns vídeos, né, posso produzir conteúdo, né, uma versão um pouco mais sofisticada de um currículo. É isso que as pessoas normalmente pensam com o currículo. Eu quero que vocês pausem esse pensamento, eu quero que vocês coloquem esse pensamento de lado por um tempinho. Eu quero que vocês pensem em currículo como a soma das coisas que compõem quem você é. Eu quero que vocês pensem em currículo como a totalidade das suas experiências que formam você. O currículo da pessoa, o currículo 360 graus, e não só aquele currículo, aquele pedaço de papel ou o nosso perfil do LinkedIn. Eles também são importantes. Eu tenho certeza que a Carol já falou sobre isso, a Carol 2, o Gumon, que também já falou um pouquinho sobre isso. Eu não sou especialista. Eu até vou deixar para vocês aqui, ó, porque as pessoas me pedem tanto isso. Luciano, você tem um modelo de currículo? Eu já recebi 1 milhão de vezes essa pergunta. Eu tenho, é um modelo super simples, eu vou deixar aqui no QR Code, tá? Quem tiver, não precisa sair correndo para pegar o celular, quem não tiver, a aula vai ficar gravada. Quem tiver aí, aponta o celular para esse QR Code, vocês vão ver qual é o currículo que eu utilizo, um currículo super simples, que me serviu durante toda a minha carreira, é o que eu uso até hoje. Tá lá. Mas não é esse currículo que eu quero falar com vocês. Vamos voltar aqui. Eu quero começar com uma frase para reflexão.
para todos vocês. Currículo não é apenas o que você quer, mas o que você é. Mas o que você é. A gente precisa valorizar a nossa história. E o que eu vejo quando as pessoas pensam nos seus próprios currículos? A gente é invadido e tomado por ideias concebidas, opiniões. A gente faz certas edições no nosso currículo que não fazem o menor sentido e a gente geralmente cria o nosso currículo pelo que a gente quer. E a gente esquece quem a gente é e esquecendo também que o que a gente é o que compõe o nosso eu profissional. E não tem como separar, gente. Não tem como separar. A gente é a soma de todo o nosso conhecimento e de todas as nossas experiências. E é esse currículo que eu quero que vocês pensem hoje. Esse currículo, não um pedaço de papel, não o meu perfil no LinkedIn, mas o eu todo, a soma das minhas experiências. É um conceito difícil da gente refletir dentro da gente mesmo, sem ter exemplos. Então, vou trazer agora 3 grandes exemplos que eu gosto muito, que vão dar um pouco mais de cor sobre o que eu estou tentando falar para vocês agora. O primeiro exemplo é o da Carolina, que eu vou trazer. É uma parte da Carol que a gente tem aqui. A Carolina, ela é uma mentorada que trabalhou comigo há alguns anos, jovem, 20 e poucos anos. O foco dela era encontrar um emprego. E quando a gente estava ali nas primeiras conversas, ela me mandou o currículo dela e eu percebi que no currículo dela estava escrito assistente administrativo, 3 anos. E pouquíssima descrição, quase nada. E eu perguntei para ela, falei, Carol, o que é isso aqui no seu currículo, né? Assistente administrativo, né? Você não traz nem o nome da empresa. E aí ela me falou que, não, esse aqui é o tempo que eu trabalhei na empresa da família do meu pai, mas eu não falo muito sobre isso para não ficar mal vista. Gente, olha que frase poderosa. Eu não falo muito sobre isso para não ficar mal vista, uma experiência profissional que ela tinha. E eu pedi para ela me contar um pouquinho mais, o que ela fazia na empresa do pai dela, o que ela fazia na loja do pai dela. Ela me contou que durante esses 3 anos, ela fez uma série de melhorias em diversos processos, desde estoque, até contabilidade, emissão de nota fiscal. Ela implementou o uso de mídias sociais e até um pouco ali de anúncio na internet para o negócio do pai dela. E ela teve um monte de experiência na parte mais importante da empresa, que é caixa e balcão. Ela teve muita vivência. Eu falo que ela teve ali, ela deu uma volta olímpica no que é ser um empreendedor e no que é tocar um negócio. E ela tirava essa experiência do currículo dela como se fosse algo mal visto. E a gente teve ali uma profunda conversa para ela ressignificar o que aquilo ali servia para ela em termos profissionais. A gente voltou a colocar aquilo no currículo dela, a gente fez uma descrição de todas essas experiências que ela teve e durante esse trabalho que a gente fez, na mentoria, ela teve mais algumas entrevistas e na última entrevista, da última vez que a gente conversou, praticamente a entrevista toda, o recrutador e o gerente que estavam na sala perguntaram daquela experiência na empresa do pai dela e praticamente nada das outras. E eu sei por que eles fizeram isso, porque faz muito sentido, porque era a experiência mais rica que existia. Mas a Carol, ela tinha essa ideia, esse mito, essa ideia preconcebida, essa coisa importada de outras gerações que já não fazem muito sentido para a gente, de que trabalhar para a empresa da nossa família não serve, não faz sentido e é algo mal visto, não era. Assim, isso é um exemplo claro para mim de edições que a gente faz no nosso currículo, que é quem a gente é, que não tem nenhum sentido e que estava prejudicando muito a Carol a conseguir um emprego, e depois de um tempo ela conseguiu se recolocar na área que ela queria, normalmente, e ela aprendeu a fazer o quê? A valorizar a sua trajetória, a valorizar o seu histórico profissional. O segundo caso que eu quero trazer para vocês hoje é um caso pessoal, é um testemunho meu. Porque isso também aconteceu comigo. Eu também tinha, Eu também, como todos vocês, gente, como todos nós, na verdade, eu falo que o sofrer pela carreira é uma dor coletiva. O sofrer pela carreira é uma dor coletiva. Todo mundo dói. A Carol que está aqui do meu lado também se doeu pelo mundo corporativo. Todo mundo dói, é uma dor coletiva. E quanto mais a gente fala sobre isso, mais aprende uns com os outros, menos a gente dói. E eu também já doí muito. Eu também já tive ali os meus perrengues no mundo corporativo, não foi só um mar de rosas, não. Mas voltando para o nosso tema de currículo, a minha história, eu me formei em letras.
né? Eu fiz faculdade de letras e enquanto eu fazia faculdade de letras, eu tive um monte de emprego. Fui vendedor, né? E eu trabalhei também em indústria, operando máquina. E eu lembro quando eu estava prestes a me formar em letras, eu falei, poxa, né, agora que eu estou fazendo uma faculdade, eu quero trabalhar na área. Não, olha que coisa lógica, eu quero trabalhar na minha área. E aí eu fui para a biblioteca da minha faculdade fazer meu currículo, porque naquela época, eu tenho 45 anos, gente, naquela época ter um computador era um luxo como ter um carro de luxo hoje, pouquíssimas pessoas tinham, né, mas tinha na biblioteca da minha faculdade. Eu fui na biblioteca da faculdade, fiz meu currículo e eu tenho um irmão mais velho, né, um irmão que é 3 anos mais velho, que fazia na época processamento de dados que hoje seria mais ou menos ciências da computação, trabalhar com computador, desde o princípio. Aí eu trouxe meu currículo, mostrei para ele, falei, fiz meu currículo, né, vou procurar vaga como editor júnior, revisor júnior, né, em uma revista, num jornal, né, numa editora, e mostrei meu currículo para ele. Ele leu meu currículo e falou, tá legal, mas por que você não colocou aqui que você sabe navegar na internet, sabe configurar e-mail e sabe configurar modem? Modem era uma pecinha que a gente usava para acessar a internet. Vocês podem dar risada, gente, mas eram habilidades diferenciadas naquela época. Saber navegar na internet era uma habilidade diferenciada naquela época. Aí eu lembro que eu virei para o meu irmão e falei, não, mas isso não tem nada a ver, né, com o que eu estou procurando, que é um revisor, um redator. Ele falou, cara, Luciano, tudo, trabalhar com computador tem a ver com tudo. E outra, que mal tem se isso estiver no seu currículo? Que mal pode acontecer? Eu pensei e falei, nossa, que conselho incrível, né? Eu falei, é verdade. Nada de mal pode acontecer se eu colocar isso no meu currículo. Aí eu voltei para a biblioteca da faculdade, né, abri meu arquivozinho com meu disquete, editei, imprimi alguns currículos e mandei os meus currículos. Passou um tempo, eu recebo uma ligação da Folha de São Paulo. Gente, que legal, né? Folha de São Paulo, né? Um sonho trabalhar no grupo, né? Que legal. Aí eu cheguei lá no dia para fazer a entrevista, numa mesa de madeira, né? Nunca vou esquecer. E eu lembro que a pessoa da RH falou, Luciano, pera um pouquinho que eu já volto, e o meu currículo estava na mesa. E eu lembro, gente, eu nunca vou esquecer, estava o meu currículo impresso e tinha 3 coisas marcadas com aquela caneta marca-texto, sabe aquele limão fosforescente? 3 coisas que estavam marcadas no meu currículo. Sabe navegar na internet, sabe configurar e-mail, sabe configurar modem. Eram as únicas coisas que estavam destacadas no meu currículo. E apesar de eles terem se identificado como Folha de São Paulo, na verdade era uma entrevista para trabalhar no UOL, no Universo Online, que era um recém-projeto da Folha de São Paulo em parceria com a Abril. E apesar de não ser a área que eu achava que eu queria, né, trabalhar, eu falei, poxa, né, tá bom, tá dentro do grupo, né, pode ser um primeiro passo. E eu entrei para trabalhar no UOL e eu tive 24 anos dentro do mundo de tecnologia em uma carreira em que eu fui totalmente apaixonado e que eu adorei e aprendi e me tornei a pessoa e o ser humano que eu sou hoje. E olha só, eu sempre penso nessa história e falo, poxa, se eu não tivesse recebido aquele feedback poderoso do meu irmão, né, me mostrando que o currículo é o que eu sou e não só o que eu quero, né, talvez toda essa carreira que eu tive, né, não teria acontecido. Né, e é um exemplo que eu trago muito comigo, né, e sempre falo para as pessoas quando elas querem omitir ou tirar alguma coisa de quem a gente é na nossa projeção, né, corporativa. Não façam isso, gente. Lembrem sempre daquela frase lá do começo, currículo é o que a gente é e não só o que a gente quer. E o último exemplo, para aterrissar um pouco mais, né, no mundo de todo mundo, né, é um exemplo que aconteceu comigo no Facebook. Alguns anos antes de eu sair, eu estava entrevistando um grupo de pessoas para a área de vendas, para uma posição júnior. E a entrevista tinha mais ou menos 45 minutos, né, e eu estava com um candidato, né, numa sala e a gente foi muito eficiente. Eu fiz as perguntas rápido e ele respondeu de forma rápida também. E aí a gente terminou com meia hora, tinha 15 minutos ainda, a gente, poxa, o que a gente faz? Né? Eu virei para ele e falei, pô, me conta, né, tem alguma coisa mais que você quer me contar, né, profissionalmente, alguma coisa que você fez e que você acha que seja interessante? Ele, tem uma coisa, mas eu não sei se vale a pena. Eu falei, não, agora você vai ter que falar. Aí me conta, ele, eu fiz um curso de palhaço. Quando eu conto isso nas palestras, o pessoal começa a dar risada, né? Poxa, curso de palhaço. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Uma formação de palhaço leva 2 anos. Tem toda uma parte física super desafiadora, né? Malabarismo, acrobacia, mas tem também toda uma parte de comunicação. Né? Um palhaço precisa se comunicar de maneira muito eficiente. Tem uma parte da gente se conectar com o outro, né? De conseguir se conectar com a pessoa. Tem uma parte de vender as suas ideias, o seu humor, né? De conseguir ali, prender o público. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos vocês. Onde que a gente usa uma habilidade boa de comunicação, de conseguir se conectar com as pessoas, de vender as suas ideias e o seu humor e de ganhar a plateia? Onde que a gente usa isso? Vendas. Para ser honesto com vocês, aquela era a experiência mais interessante que ele me trouxe até então. E aquele curso de palhaço que parece ser uma bobeira, que era ele e que ele queria tirar,
do currículo dele era uma das coisas mais interessantes e que tinha ali mais atributos e experiências que ele poderia colocar numa posição júnior de vendas. Olha só, eu também gosto muito dessa história, né, porque toda vez que eu conto, eu sei que deve estar pipocando para vocês agora, e nossa, eu fiz aquele curso, nossa, né, eu organizava a banda da igreja, né, eu trabalhava numa ONG, eu fiz a compostagem comunitária, eu fiz um monte de coisas. E todas as coisas que a gente fez, gente, a gente aprende, a gente adquire habilidades, conhecimento que vai servir também para a vida corporativa. Então, currículo, gente, não é só o que a gente quer, mas é quem a gente é. Comecem a pensar na sua trajetória e não só isso. Valorizem a sua trajetória, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende, vai ali para o nosso saquinho de conhecimento e vai ser utilizado também, eventualmente, né, no mundo corporativo e principalmente para a nossa empregabilidade. Currículo. Terminamos a primeira parte. Então, coloca lá. De novo, a aula vai ficar gravada, vocês podem voltar depois, ver o QR Code, ver o conteúdo, os exemplos que eu vi, tá? Não se preocupem. Tomem nota do que vocês acharem mais importantes, mas esse conteúdo vai ficar disponível para todo mundo. Narrativa é uma das ferramentas mais importantes que existem para o mundo profissional. E o que eu quero dizer aqui com narrativa? Gente, a nossa capacidade de contar uma história. Eu adoro essa frase que eu escrevi há alguns anos. Eu falo que uma entrevista bem-sucedida nada mais é do que uma história bem contada. Nada mais é do que uma história bem contada. Toda vez, eu já entrevistei centenas e centenas e centenas de pessoas, eu já perdi a conta, não tenho a menor ideia de quantas pessoas eu entrevistei. E para a maioria delas, eu sempre fiz uma pergunta, gente, me conta a sua história. Me conta a sua história. Me conta a sua história em 5 minutos. E por que eu faço essa pergunta? Eu não faço essa pergunta como pegadinha, como nada. É porque eu quero ver como a pessoa vai contar aquela história, o que ela vai enfatizar, o que ela vai realçar, o que ela vai deixar de fora, como ela vai contar, qual a emoção que ela vai colocar, o que é mais importante para ela quando ela está contando aquela história. E eu quero que vocês peguem essa frase que está aqui na tela ainda, gente. Eu quero que vocês leiam mais uma vez. Uma entrevista bem-sucedida nada mais é do que uma história bem contada. E a gente precisa aprender a contar a nossa história. A gente precisa aprender a ter uma narrativa forte. E eu vou ler um depoimento aqui, gente. Né? Eu uso óculos, tá? Para longe, então né, as telas estão transformando isso aqui. Eu vou ler aqui perto. Eu já dei essa aula algumas vezes, né? E uma vez que eu dei essa aula, eu recebi esse depoimento. Eu recebi vários, mas esse aqui foi um depoimento que me marcou muito, porque eu sei que ele é verdadeiro. Né, Luciano, tem cerca de 6 meses que tenho feito várias entrevistas para entrar numa empresa que eu admiro muito. Algumas delas mesmo depois que eu fiz uma mentoria paga de carreira. Mas estava faltando virar uma chavinha que eu consegui depois da sua super aula sobre o que falaram na entrevista. Valorizar a nossa trajetória. Me deu uma outra perspectiva sobre os muitos pontos da minha história que por vezes eu nem mencionava, que nem entravam nas minhas conversas com o meu entrevistador. Olha só. É uma pessoa que claramente estava editando né, o seu currículo, talvez de maneira errônea. Hoje fiz a minha primeira entrevista depois dos pontos que aprendi com você e eu passei. Vou trabalhar na empresa cuja trajetória eu admiro muito e não podia estar mais feliz. Gente, vocês não têm noção de quantas mensagens como essa eu já recebi. E por que eu recebi um monte dessas mensagens? Porque as pessoas não sabem contar suas histórias. Eu recebo muitas objeções, né? O Luciano, né? Eu não tenho o dom de contar história. Ah, Luciano, contar história é para quem sabe contar história. Todos nós temos a capacidade de contar história. Contação de história é treino, é prática. Nada mais do que isso. Né? Tem um livro, gente, chamado Sapiens, Yuval Harari, né? Um escritor, se não me engano, israelense, né, que ele fala muito sobre né, a evolução do ser humano e a contação de histórias. Ele fala que a habilidade de contar história é a base de toda cooperação humana. E eu acho essa frase sensacional porque ela é verdadeira. A gente é um contador de histórias. Você acha que você não é um contador de histórias, mas você é. Você conta histórias para sua família, você conta história para os seus filhos, você conta história para os seus amigos, você conta histórias no trabalho, no café, na igreja, em todos os lugares, no grupo do futebol, no curso que você está praticando, na aula de yoga, em todos os lugares a gente conta a história. Cara, eu perdi minha carteira hoje, deixa eu te contar o que aconteceu.
Poxa, você não sabe o que eu vi do ônibus, né? O cara tropeçou e blá, 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 blá. Nossa, eu vi um filme, esse filme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você está contando a minha história. Todos nós temos a capacidade de contar a nossa história. Contar a nossa história profissional requer uma certa customização e uma certa prática. Daqui a pouco a gente vai ver um exercício, mas é possível também. Então eu quero que vocês, né, mentalizem agora, né, mentalizem e falem 3 vezes para vocês mesmos. Eu sei contar minha história, eu sei contar minha história, eu sei contar minha história e eu sei contar histórias. Eu só preciso praticar um pouquinho. Vamos trazer, né, alguns casos aqui. O primeiro caso é o do Cláudio. Esse aqui, eu adoro esse caso. Esse caso, para mim, ele é emblemático. O Cláudio é um mentorado que trabalhou comigo também, por um tempo. E o Cláudio, ele chegou para mim, ele já estava trabalhando, ele trabalhava numa parte mais administrativa, né, de um escritório, e ele queria muito migrar para a área de vendas. Ele estava numa grande empresa em que isso era possível, mas ele também estava olhando, né, vagas externamente. E aí, como eu já falei para vocês, né, eu sempre gosto de pedir para todo mundo contar a sua história. Me conta a sua história, né, em 5 minutos, né, seja alguém que eu entrevisto e principalmente os meus mentorados também. Eu quero saber como eles contam, né, suas próprias histórias. E aí o Cláudio começou a me narrar a história dele, né? Ele falou, poxa, Luciano, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Sempre estudei muito, sempre fui muito dedicado. Né? E aí, assim que eu terminei o secundário, assim que eu terminei o 2º grau, né, eu estudei muito e eu passei numa universidade federal super disputada aqui da minha cidade. Ele era do Sul. Ele passou numa universidade federal super disputada. E aí o Cláudio fez 1 ano de faculdade e ele percebeu que aquele curso não era o curso que ele queria fazer. Ele não estava gostando do curso dele. E ele teve vários dilemas internos. Ele falou, quer saber? Eu não quero mesmo, não quero mesmo. Ele abandonou a faculdade dele. Ele me contou isso com muita vergonha. Né? Assim, vergonha era o sentimento que eu capturei ali, né, que ele me contou. Ele abandonou. E aí ele estudou de novo, estudou. E ele passou na mesma faculdade para um outro curso. E aí fez o curso durante 4 ou 5 anos e se formou naquele curso. E por ter, né, essa habilidade de ser muito estudioso, ele falou, poxa, agora, né, que eu me formei, o meu segundo passo é passar num concurso. E ele queria passar num concurso federal. E ele estudou, se preparou, fez todo o preparatório. Ele não conseguiu passar num concurso federal, mas ele passou num outro concurso estadual tão bom e tão disputado quanto. Só que quando o Cláudio me contou essa história, ele falou, poxa, Luciano, eu fracassei. Eu não consegui passar naquele concurso federal que eu queria. E quando ele me contava isso, gente, o sentimento que eu tinha era essa palavra que ele me trouxe, era um sentimento de fracasso, um sentimento de vergonha, né, um sentimento de derrota pelas coisas que tinham acontecido. Agora, olha a história do Cláudio. O cara passou 2 vezes numa faculdade federal. O cara passou num super concurso público, estadual. Ele era tão bom, né, profissionalmente que depois abandonou o concurso e entrou numa empresa multinacional. Ele tinha uma história de vitória, mas ele contava uma história de derrota e uma história de vergonha. E eu fiz um exercício com ele de reescrever a história dele, mas reescrever a história dele com uma crescente. Reescrever a história dele valorizando o que é importante, né? E eu vou trazer para vocês a história, e eu vou ler. Olha só, eu reescrevi a história dele, né? A gente fez esse exercício durante a mentoria. Logo depois que terminei meu estudo secundário, passei para o curso X na Universidade Federal da minha cidade. Mostra dedicação, mostra preparação, né? Mostra que ele é ali, ó, ele está ali num lugar privilegiado, que é passar num curso, né, super concorrido com muitas outras pessoas. Fiquei muito feliz e orgulhoso, mas depois de 1 ano percebi que não era o curso que eu gostaria de me formar. Vou mudar. Olha só, mostra a personalidade, gente. Uma pessoa que faz algo e fala, não. Eu sei que investi 1 ano nisso aqui, mas eu vou mudar. Eu sei que eu posso mudar, eu vou mudar porque não é isso que eu quero. Olha a personalidade. Eu adoro isso, personalidade, atitude. Fiz mais uma vez o vestibular e passei para o curso Y. Mostra resiliência, mostra preparo, mostra de mais uma vez que ele é diferenciado. Onde me encontrei e me formei. Tive que disputar vaga com dezenas de outros candidatos, já que o curso era muito procurado. De mais uma vez, né, mostra a diferenciação, mostra destaque. Como sempre fui muito bom estudante, me preparei para entrar em um concurso público e mais uma vez eu consegui. Para que falar que não passou no concurso federal? Ele passou num concurso estadual super disputado, mais disputado do que a faculdade dele. Passei, olha só, eu sou tão bom nisso aqui que eu passei nesse concurso. E aí,
Tanto a minha entrada na Universidade Federal quanto os estudos para concurso foram muito desafiadores. Tive que ter muita dedicação, longos finais de semana e noites me preparando, mas valeu a pena. Tudo isso me fez ser o profissional que eu sou hoje e aplico todo esse aprendizado para ser um melhor vendedor que eu vou ser ou que eu posso ser na minha indústria. Todos esses elementos, gente, que eu trouxe na história, são deles. Nada disso aqui é meu. Nada disso aqui é inventado. Nenhuma palavra, nada. Estudei no final de semana, estudei à noite. Tudo isso aqui veio do próprio Cláudio. A única diferença, a maneira que ele aplicava a narrativa dele. E uma narrativa de derrota. E ele estava com muita dificuldade. Ele já tinha feito várias entrevistas para áreas de vendas e não estava conseguindo. Não conseguiu interno, tentou 3 vezes externamente, não conseguiu também. Depois que ele fez esse exercício, depois que ele repensou e conseguiu reescrever a narrativa dele, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu com aquele depoimento que a gente acabou de ler. Ele conseguiu rapidamente e internamente ir para a área de vendas, né? E da última vez que a gente falou, ele já estava lá há uns 2 anos, estava super feliz. E não é mágica, gente. Não é mágica, não é formulazinha mágica, não é nada disso. É o poder de uma narrativa forte. É o poder da gente ter uma boa habilidade bem desenvolvida de contar a nossa própria história. Nada mais do que isso. E lógico, não esqueçam da parte do currículo, saber editar a nossa própria história. Eu adoro essa história. E assim, né, e eu tenho vários exemplos, né, que eu posso trazer para vocês. Né, mas tem um segundo exemplo também que eu quero trazer, que foi numa entrevista, essa aqui quando eu estava trabalhando no Google. Eu gosto muito desse exemplo, né, de narrativa, porque a gente pode quebrar até preconceitos quando a gente tem uma boa narrativa e conta uma boa história. Eu chamo ela de A Candidata Pula-Pula, não lembro o nome dela. Na época, eu sempre entrevistei muita gente para a minha área e eu ajudava outras áreas a entrevistar também. E tinha uma vaga de produto sênior, que ia ajudar o meu time, que eu estava ajudando a recrutar uma pessoa. E aí eu recebi alguns currículos e a candidata que eu ia entrevistar naquele dia, né, no currículo dela tinha uma formação muito interessante. Ela estava aplicando para uma vaga no Google, mas ela tinha entrado há 4 meses numa outra grande empresa de tecnologia. E eu sempre tento fazer um exercício quando eu entrevisto pessoas de tirar meus preconceitos, né? De tentar esperar o contexto, né? Tirar os meus vícios para escutar a pessoa. Mas era um dado que eu não tinha como não notar. Opa, espera aí, né? Está aplicando para o Google, mas entrou numa grande empresa de tecnologia há 4 meses, está aplicando para cá? É algo que eu preciso perguntar. E aí começou a nossa entrevista, né, e eu pedi para ela contar a história dela, me contou a história dela, e logo falei, olha, tem uma coisa que eu notei no seu currículo, eu gostaria que você esclarecesse para mim. Eu vi que fazem só 4 meses e você entrou numa empresa, né, muito recente. Por que você está aplicando para a vaga aqui? Ela respirou fundo, eu estava numa sala, ela respirou fundo e falou, Luciano, eu sabia que vocês iam me perguntar isso. Luciano, eu apliquei para essa vaga no Google antes mesmo até de aplicar para essa vaga nessa outra empresa. E realmente a vaga estava aberta há 1 ano, né, teve um reviravolta, demorou para contratar para aquela vaga. E não só isso, eu não só apliquei para essa vaga, mas quando eu olho, se você olhar todo o meu histórico profissional, todas as experiências que eu tive, essas experiências, elas convergem muito melhor para a vaga do Google do que para a vaga que eu estou atual. Eu também tive esse conflito comigo, mas quando eu olho o que é melhor para mim e até o que é melhor para a empresa que eu vou oferecer o meu trabalho, faz muito sentido que eu faça essa movimentação, mesmo só com 4 meses numa outra empresa de tecnologia. E assim, gente, e é difícil me impressionar numa entrevista, gente, mas eu fiquei extremamente impressionado. Por quê? Porque em 3, 4, 5 minutos, ela não só destruiu ali um mini preconceito, né, mitigou um mini preconceito que eu tinha, como ela me convenceu que realmente ela era uma excelente candidata e que as experiências dela realmente faziam muito mais sentido para aquela vaga do que para a vaga que ela estava atualmente. Olha que coisa incrível, gente. É o poder de uma narrativa bem redondinha, o poder da gente saber colocar os nossos argumentos na mesa, o poder da gente saber contar as histórias que precisam ser contadas. A gente acabou de ver 2 casos aqui incríveis, né? E existem, né? Eu tenho casos a perder de vista que eu poderia trazer para vocês aqui, né? De como a gente pode revolucionar a nossa performance, né, ali no momento de procurar emprego, no desenvolvimento da nossa carreira internamente, simplesmente
deixando uma ferramenta mais afiada, e essa ferramenta é contar histórias, é a nossa própria narrativa. Ah, Luciano, mas como que eu começo a fazer isso? Né? Como que eu dou os primeiros passos? Gente, contar história, ter uma boa narrativa, não é um dom, é prática. Você precisa praticar, você precisa ir para frente do espelho, você precisa fazer isso repetidamente, porque quando a gente faz algo, mesmo que seja 10 minutos por dia, 30 minutos por dia, com certa frequência, a gente vai ficar muito bom naquilo. E eu quero propor, sim, um exercício com vocês podem printar essa tela aqui agora, tá? Que é um exercício poderoso, eu trago esse exercício também no meu livro. De novo, gente, repetindo, a aula vai ficar gravada para vocês podem consultar depois, mas eu gosto muito de usar nesses 4 passos. Eu falo que a primeira coisa é a gente listar 5 pontos principais de eventos que aconteceram na nossa vida. Pensa ali, 3 coisas que aconteceram na sua vida. Pode ser na faculdade, pode ser na vida profissional, mas muito importante, gente, vamos lembrar da parte do currículo que a gente falou. Não apenas eventos que a gente acha que são importantes, mas coisas que você aprendeu, que você teve experiência, às vezes até uma experiência ruim, aquele aprendizado reverso, coisas que te tocaram que você gastou energia, e que você teve que se dedicar. Então pensa nesses eventos. Depois, reflita sobre eles, o que você aprendeu, o que te fez mais forte com aquela experiência? Você descobriu algo que você não sabia sobre você? Ou sobre algo? O que você desenvolveu de habilidade fazendo aquilo? Poxa, eu implementei aquele projeto, e com aquele projeto eu aprendi a ser um pouco mais resiliente, porque foi muita cobrança, eu aprendi sobre como montar um call center, porque era para montar um call center de vendas, eu descobri em mim mesmo que eu gosto dessa parte de projetos, isso é algo que eu descobri em mim, eu descobri que eu sou bom nisso, porque o resultado foi esse aqui. Essas são as coisas que a gente precisa saber sobre a nossa própria história. Depois, para cada uma dessas coisas que você selecionou, 1, 2, 3, 4, 5, depois que você fez essa reflexão, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, o que eu tirei dali, começa a criar uma historinha para cada um deles. Uma historinha para cada um deles. Historinha número 1, historinha número 2, historinha número 3, historinha número 4, historinha número 5. Cada um vai ter 1 minutinho, 2, 3. Depois você faz, sabe o quê? Junta todos eles. Você vai ter uma narrativa, você vai ter uma história que você vai poder contar. Junta isso e testa o produto final, Eu sempre gosto de falar, grava, a gente tem os nossos celulares hoje em dia, webcam, computador, grava você contando a sua história, seja a pequena história, ou seja o produto final. Não se sente muito bem gravando? Chama sua esposa, o seu marido, o seu parceiro e fala, poxa, deixa eu te contar aqui, a minha história, um pedaço da minha história, o que você acha, o que você sentiu disso? E vai repetindo, Chama um amigo, chama um familiar, chama alguém que você se sente confortável, e começa a contar a sua história, e começa a praticar a sua história. Depois de um certo tempo, gente, depois que você pegar lá, 5 eventos principais da minha vida, os aprendizados que eu tive, como me tocou, como me transformou, os resultados de cada um deles, o meu produto final, depois que você treina isso, você fica tão bom que você consegue contar essa história em 3 minutos, você consegue contar essa história em 5 minutos, você consegue contar essa história em 10 minutos, você consegue contar essa história editando ao vivo. Poxa, peraí, desses 10 exemplos que eu tenho, porque ela me perguntou agora, esses 3 aqui são mais relevantes, deixa eu contar esses 3 para ela. Você consegue fazer isso. Isso nada mais é do que prática. De novo, vou repetir, gente. Vou até voltar aqui para aquela frase. Contar nossas histórias, ter uma boa narrativa, não é um dom. É prática. E quanto mais a gente praticar, quanto mais a gente contar a nossa história, melhor a gente vai ficar. Tá? Isso, de novo, vai estar tudo gravado, gente. Vai estar tudo lá para vocês. Não se preocupem. Quem tirou print não tirou. Quem não tirou, tira depois, tá? Vamos colocar currículo no cantinho. Vamos colocar narrativa no cantinho. A gente vai falar agora de networking, gente. Se existe algo mais importante para você conseguir um emprego, para você conseguir uma transferência interna, para você conseguir se recolocar do que networking, eu desconheço. Não sei se a Carol conhece, não sei se a gente vai ter aqui uma super palestrante depois da Beli, não sei se ela conhece também, ela está me escutando aqui, ela pode falar para a gente, eu desconheço. Networking é a ferramenta mais incrível e mais potente que existe para a nossa empregabilidade. E eu vou dar exemplos, vou trazer números para vocês daqui a pouco. E vamos aproveitar e vamos fazer um exercício ao vivo, Carol, posso, Vamos fazer um exercício ao vivo? Eu falo que todo momento é momento de networking. E eu vou desafiar vocês, só quem se sentir confortável, tá? Quem se sentir confortável, gente, faça o networking agora, lá no chat do evento. Coloca quem você é,
com que você trabalha e coloca o seu link do seu LinkedIn também e fala, poxa, ó, eu sou o Luciano, né, eu sou escritor, né, trabalho com educação corporativa, está aqui o meu link do LinkedIn e começa a ler o das outras pessoas. Tenho certeza que vocês vão ver, opa, nossa, uma pessoa que faz o que eu faço, que legal. Uma pessoa que faz o que eu gostaria de fazer um dia. Poxa, um cara que mora aqui na mesma cidade que eu, faz a mesma coisa que eu e eu nem sabia. Então coloque lá seu nome, né, onde você está, o que você faz, né, o seu link do LinkedIn. Comece agora a praticar ali o networking. Networking, toda interação, gente, que a gente tem, principalmente as de qualidade, são bons momentos para a gente fortalecer o nosso networking. Mas vamos começar aqui. Networking é uma das ferramentas mais poderosas que todo profissional tem que construir com muita atenção. E eu quero dar ênfase aqui, gente, para a palavra construir. Networking, a gente constrói. Networking, ele não sai ali do buraco, né? Eu falo que networking, ele é fruto de todas as interações de qualidade que a gente tem. A gente tem que começar a fazer networking desde a faculdade, desde o primeiro curso. Quem aqui, né? Vou jogar essa pergunta para vocês, não precisam responder, quem quiser responder pode responder também. Eu vou jogar essa pergunta para vocês. Quem aqui tem o hábito de adicionar as pessoas do trabalho no LinkedIn, por exemplo? No LinkedIn. Pessoas, e não é todo mundo não, pessoas que você tem ali, trabalham no dia a dia, colegas, né, aquela área parceira que você fez um projeto, um cliente que você interage com frequência, um fornecedor que você interage com frequência, talvez um vendedor, né, um terceiro que você interage com frequência. Quem aqui tem esse hábito? Vou contar um segredo para vocês, gente. Se a gente tivesse o hábito, desde o começo da nossa carreira, de se conectar, trocar um cartão, pegar um telefone e usar o LinkedIn, que é uma ferramenta absolutamente excepcional para fazer isso, de gerar esses networkings, vocês estariam estrategicamente muito, mas muito, muito melhores do que vocês estão hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito melhores do que tem hoje. A gente precisa construir o nosso networking. E toda interação de qualidade, vou repetir, vou ser repetitivo aqui, é um networking em potencial. Então, se você não tem esse hábito de adicionar as pessoas do seu trabalho, mude. Comece a fazer isso. Não faça como, né, um mentorado meu que chegou para mim outro dia, né, e falou, Luciano, então fui demitido. Falei, poxa, que pena, né? Fui demitido, que chato. Então, mas agora estou fazendo network, né? Inclusive eu adicionei 140 pessoas do meu emprego anterior. Eu vou dizer para vocês, gente, como eu me sentiria se fosse comigo, né? A pessoa estava 3 anos no trabalho. A pessoa trabalha 3 anos aqui. Nunca me mandou um convitezinho sequer no LinkedIn. Ele é mandado embora e agora me manda um convite. Interesseiro, vou aceitar coisa nenhuma. É interesse. Não pratiquem o networking do interesse, gente. Pratiquem um networking genuíno. Vou trazer um dado para vocês agora. Super, super, super importante. 70% das contratações acontecem através de indicação. Não é... Gente, vamos lá, né? Mesmo que não é bom com matemática, 7 de cada 10 vagas são feitas por indicação. Indicação. Ai, Luciano, não. Calma, antes de falar isso. A gente tem empresas no mercado que pagam por indicação. Os meus 2 últimos empregadores pagavam. Se eu indicasse a Carol e a Carol passasse por uma vaga lá no Google ou lá no Facebook, eu ia ganhar dinheiro na minha conta. Dinheiro mesmo, não é vale, nada não. Dinheiro. No Google, se não me engano, era R$5.000, no Facebook era R$3.000, R$4.000. Era um valor substancial, um valor enorme. E por que essas empresas pagavam? Porque elas sabem, né, que a gente faz uma indicação de que a gente confia, de um bom profissional. E se é uma indicação, aquele é um profissional valioso, eles têm dados, a empresa não é boazinha, vai dar dinheiro por dar dinheiro, porque eles sabem que aquilo é interessante. Né? Aí, algo que eu escuto muito, tenho certeza que a Carol escuta também, né? Super comum. Carol, eu tenho certeza que você escutou isso aqui. Ah, Luciano, mas o QI não é justo. O que indicou, né? Isso é tão injusto, não pode ser feito. Gente, para de brigar com a realidade. Para de brigar com o mundo. Primeiro que eu não acho que nada de injusto, eu acho indicações poderosas, incríveis, a melhor ferramenta que existe para contratar. Eu acho isso, o Luciano acha isso, tá? E se você acha que o QI é injusto, não sei o que lá, gente, né, vamos mover para frente aí. Se adapte ao mundo. Eu vou falar uma frase para vocês agora que se eu pudesse... Não, vamos lá, eu quero que vocês façam uma tatuagem mental. Seja a pessoa indicada. Tão fácil, não é, Carol? Tão fácil.
Você acha que é injusto porque é outra pessoa? Seja a pessoa indicada. E como que a gente faz para ser indicado? Aí, olha eu fechando o círculo aqui agora, né? Olha eu fechando o círculo. Como que a gente faz para ser indicado? Networking. Um networking poderoso faz a gente ser indicado. Gente, eu participo de vários grupos de WhatsApp. Né? Eu estou aposentado da CLT, eu tenho hoje uma empresa, né? Eu dou palestras, eu tenho meu livro, eu dou mentorias profissionais, estou prestes a lançar um grupo de mentoria, eu tenho a minha empresa. Eu estou em vários grupos, porque eu faço muito negócio, empresa, né? Grupos de criadores, etc. Eu tenho um grupo de ex-profissionais do Google, um grupo incrível, o melhor grupo de networking que eu já vi na minha vida. Tem cerca de 300 profissionais lá que trocam de tudo, desde indicação de pediatra, qual é a melhor papinha, como aguar uma planta X, banco e principalmente profissional. Não tem um dia naquele grupo, gente, não tem um dia naquele grupo que alguém fala assim, eu tenho 2 vagas, eu tenho 1 vaga, eu tenho 3 vagas, eu preciso de indicação, que não aparecem ali, 3, 4, 5, 6, teve dia já que teve 10 currículos indicados. Aí do nada, no outro dia, chega, cara, obrigado por aquela indicação, fechou. Obrigado por aquela indicação, contratei. Obrigado por aquela indicação, não era ela, mas ela indicou outra que eu fechei aquela vaga. Então aquele número de 70%, ele é absolutamente real. Ele pode ter ali variações na indústria, mas ele é absolutamente real. Então o mundo, e principalmente a nossa empregabilidade, se ela fosse gravitar, se ela fosse uma luazinha, um planetinha, ela ia gravitar, sabe aonde? No networking, gente. Porque currículo é importante, narrativa é importante, os nossos aprendizados é importante, a nossa experiência é importante. O networking que a gente constrói é o mais importante de todos. Eu já vi gente sair, eu já testemunhei, eu já vi gente sair de um emprego, dá 2 dias lá, me recoloquei. Como? Um amigo meu estava precisando, me indicou lá e eu entrei. Esse é o poder do networking. Ele te recoloca mais rápido, ele te dá mais oportunidades, ele te dá mais possibilidades, ele te dá mais probabilidade de conseguir trocar, se recolocar, mudar internamente de maneira mais rápida. E se faz networking internamente também, gente. Não é ser networking externo, não. E eu falo, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu vou reforçar, porque isso é extremamente importante. Eu escutei essa frase, né, num evento que eu fui, eu achei ela brilhante, absolutamente brilhante. Essa é aquela frase que a gente tem que printar e postar lá nas nossas redes sociais. O melhor momento de fazer networking é quando a gente não precisa dele. Esse é o melhor momento de fazer networking. Não é quando a gente é demitido, não é quando a gente sai do emprego, não é quando a gente está com um problema com o chefe tóxico, não é quando a gente está no desespero, naquele networking que eu já falei para vocês, né, do interesse barra do desespero. Esse é o pior momento de fazer networking. Pior momento de fazer networking. O melhor momento de fazer networking é quando eu não preciso dele. É quando eu tenho uma interação de qualidade. Né? Eu estou aqui hoje num evento, né, conheci a Beli, que é a próxima palestrante, já dei um livro para ela, a gente já trocou contato, ela está aqui atrás, já está no meu LinkedIn, já está no meu Instagram. É um contato, e eu não preciso de nada dela, não tem nada que eu quero dela. Ela é uma pessoa interessante, ela produz um conteúdo interessante, a gente pode trocar figurinhas. Esse é o melhor momento da gente fazer networking. Então, se você é aquela pessoa, né, que só abre o seu LinkedIn, né, quando você está num momento, né, sensível, né, que você nunca pensa no seu networking, que você fala, não, que preguiça, né, de trocar cartão, de colocar essas pessoas aqui na minha rede do LinkedIn, saiba que você vai estar extremamente desfavorecido na corrida da recolocação, na corrida da troca do emprego. Você precisa saber disso. Se você não quer fazer isso porque você acha que não é legal, é a sua personalidade, você precisa pelo menos ter consciência do que você está deixando na mesa. E eu vou trazer aqui, vocês vão ficar bravos comigo, um número para vocês lerem de novo. 70% das vagas são preenchidas através de indicação. Indicação é o filho do networking. Se você não tem uma rede de networking, você está deixando muita coisa, né, em cima da mesa. Né, eu quero trazer 2 casos para vocês agora. Né, um caso que eu acho absolutamente incrível, que é o caso da Sofia. Né, um dia, quando eu estava no Facebook já, mais ou menos na minha metade da minha estadia lá no Facebook, uma colega, uma amiga minha, falou, Luciano, eu tenho uma sobrinha que tem muita vontade de trabalhar no mundo de tecnologia, você poderia bater um papo com ela? Posso sim. Passa o meu contato e a gente combina um almoço, ela foi lá no escritório. E ela foi lá no escritório, ela me contou, né, que ela tinha se formado, que ela estava investindo muito no inglês dela, né, que ela adora tecnologia, e o porquê. Perguntou um pouco, né,
da minha trajetória, como eu tinha entrado no mundo de tecnologia. Foi uma conversa super legal. E aí, gente, ela me contou que aquele era o 4º ou 5º almoço / café que ela estava tendo com profissionais do mundo de tecnologia. Eu falei, mas como assim? Eu falei assim, Luciano, eu fiz uma listinha de pessoas, de empresas que eu queria trabalhar. Olha que engenhoso. Que engenhoso. Eu fiz uma listinha de pessoas que eu queria trabalhar. Aí eu peguei meu tio, meu pai, algumas pessoas muito íntimas. Eu vi quem eram as pessoas que trabalhavam nessas empresas. Fiz uma lista, né, algumas pessoas eu não tinha conexão. E alguns eu mandei e-mail pelo LinkedIn, mandei lá um e-mail do LinkedIn. Outras eu pedi para o meu pai, para minha tia, né, para o meu colega ajudar. E eu fiz uma lista de nomes e eu vou falar com 10 pessoas, já tenho 10 papos marcados. Olha que incrível. Eu falei, mas quantos vieram de networking de tabela? E quantos vieram das suas interações no LinkedIn? Ela, metade. Eu falei, mas como? Eu falei assim, porque eu personalizava todas as minhas mensagens no LinkedIn. Eu ia lá, em vez de falar assim, quero conectar com você, eu falava assim, poxa, vi sua trajetória, vi o que você fez, que legal, né, queria uma trajetória parecida, você teria tempo para um café? Olha que legal, gente. Eu falo que ela, mesmo sendo muito nova, ela entendeu, né, o poder do networking e achou ali uma forma absolutamente engenhosa, né, de conseguir atingir pessoas do mercado, criar, né, esse network. E ela não e veja bem, gente, ela não me pediu um emprego. Em nenhum momento ela falou assim, eu não quero trabalhar aqui, me indica. Não. Ela me entrevistou e falou, poxa, um dia eu quero ter, né, uma trajetória muito parecida com a sua. Nem agora, ela estava no último ano ainda, né, daqui a 9 meses, mas eu queria ter uma trajetória, né, igual a de vocês. Né, e passou um tempo, a gente se formou, né, eu vi lá, né, a gente se conectou no LinkedIn, eu vi aquela post dela se formando, né, e aí alguém mandou uma mensagem naquele mesmo grupo que eu citei para vocês, né, de funcionários do Google, falando, gente, estou precisando de acho que 3, 4, 5 né, vendedores júnior para trabalhar aqui numa empresa de tecnologia, não sei o que lá. Quem vocês acham que eu lembrei? Lembrei da Sofia na hora. Lembrei da minha conversa com a Sofia na hora. Chamei ela no LinkedIn, falei, me dá seu currículo atualizado, mandei para a pessoa, match. Deu match. Né? Isso é o poder do networking, gente. E uma pessoa que, trabalhou o networking dela lá numa janelinha de 6, 9 meses, já conseguiu uma vaga de emprego, né? Imagina se a gente faz isso, né, durante toda a nossa trajetória profissional. Imagina se a gente coloca networking num lugar de destaque, num lugar de importante, como ele deveria ser. Eu quero trazer um outro caso também. Né? Tem muita gente que acha que, né, networking tem que ser uma coisa de curto prazo, né, momentâneo. Eu falo que não, né? Networking é uma coisa de longo prazo, a gente vai construindo, a gente vai, né, cria uma conexão aqui, cria outra ali, declara uma intenção aqui, declara uma outra intenção ali, né, e às vezes as coisas vão acontecendo, parece mágica, né, mas não é mágica. É a gente ali criando networking e declarando intenção. Uma pessoa, né, vamos chamar ele de Fábio, né, me procurou, Márcio, eu estou ceguíssimo. Mauro. Mauro, que são nomes falsos, tá, gente? Os verdadeiros não gostam de falar. O Mauro me procurou no LinkedIn e falou, olha só que interessante, Luciano, eu estava no Google nessa época. Luciano, eu sou amigo do fulano, que era um grande amigo meu, né? E eu vi uma vaga da sua área e achei super interessante, ele até me incentivou a te procurar, né? Tudo bem. Eu falei, não, poxa, que legal, que vaga que é? Essa vaga aqui, me interessei. Falei, Mauro, me manda o seu currículo. Ele mandou o currículo, a gente conversou um pouquinho, realmente fazia sentido em algumas coisas. Ele mandou o currículo, a gente colocou o currículo dele lá no sistema, né? Foi tudo processado e ele fez uma entrevista e não passou naquela vaga. Ele, poxa, Luciano, não passei, mas obrigado. Só que o Mauro, a cada mais ou menos 2, 3 meses, ele me procurava e falou, Luciano, acabei de ver que essa vaga aqui abriu. O que você acha? Poxa, Mauro, acho que essa vaga não tem nada a ver com você. E essa vaga aqui? Cara, essa vaga tem a ver com você sim. Para você aplicar, manda no currículo por esse e-mail aqui ou entra nesse link. E ela aplicava, reprovado de novo. Nessa de conversar cada 2, 3 meses, indica aqui, indica ali, indica colar, ele foi reprovado 6 vezes do processo seletivo lá do Google. 6 vezes foi reprovado. E aí vocês devem estar pensando, nossa, que história de fracasso, né? E nisso já tinha passado, gente, 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses da nossa primeira interação. Ele tinha sido lá, né, reprovado no último processo. Um dia, do nada, e nisso ele sempre me falando, puxa, e nisso ele trocou de emprego nesse meio tempo, né, foi para um outro lugar, mas continuou com interesse em trabalhar no Google. Me contando o que estava acontecendo na vida dele, nas atualizações. E nisso, um dia, do nada, eu estava numa mesa com outros diretores, né, e alguém fala, poxa, estou tentando achar uma pessoa, um gerente para o meu time,
mas essa pessoa precisa ser híbrido, um técnico vendas, né? Então, difícil de achar, já entrevistei algumas pessoas. Alguém conhece? Eu falei, eu conheço uma pessoa exatamente assim, ele era técnico e vendas, eu conheço uma pessoa exatamente assim. Eu vou te mandar o currículo dele. Chamei ele no chat, no Zap, falei, cara, manda seu currículo atualizado rapidinho. Mandei para a pessoa, ele começou o processo, fez 6, 7, 8 entrevistas, na época tinha bastante, passou para a vaga. Isso faz uns 8, 9 anos. Acreditem se quiser, ele está lá até hoje, já deve estar chegando perto de 10 anos, e está lá até hoje. E eu amo essa história, gente, porque ela mostra, né, como o networking, às vezes ele não vai funcionar ali imediatamente, né, ele não é uma garantia de emprego naquele momento, mas ele é uma coisa de longo prazo, ele vai dar frutos, às vezes em momentos que a gente sequer imagina. Né, como foi para ele. Ele fez uma primeira interação comigo, 1 ano e 7 meses depois, entrou e está lá uma carreira quase 10 anos dentro de uma empresa incrível, uma grande empresa de tecnologia que ele tinha, né, vontade de trabalhar. Eu adoro essa história também porque ela mostra, né, o poder do networking de uma maneira mais sutil, muito mais ali orientada para o longo prazo. E essa história é uma das minhas favoritas. E eu quero deixar aqui para vocês, gente, já estou quase estourando o tempo aqui, né, eu quero primeiro falar que de todas as maneiras que a gente pode construir, né, o nosso networking, o pessoal é importante e o LinkedIn é também dos mais importantes. Né? O pessoal, o conhecer, o conectar, o olhar no olho e também ali, né, o vínculo, né, até porque às vezes a gente se separa de corpos, não tem mais como olhar no olho, né, o vínculo ferramental. É lógico, a gente pode pegar um cartão, pode trocar o WhatsApp, né, outras redes, mas para mim o LinkedIn é um sem igual, porque ele te permite fazer outras coisas, né? Não precisa nem, a Carol está até me olhando aqui, né? Não precisa nem falar para ela o poder do LinkedIn, né, Carol? Mas ele tem ali coisas que você pode fazer que são absolutamente incríveis, né? Eu quero deixar para vocês aqui 5 dicas de todo mundo que me pergunta, Luciano, como que eu crio um networking de qualidade, né, no LinkedIn? Né? A primeira coisa a gente já tocou um pouquinho, né, que é sempre adicione as pessoas do seu círculo, né, de trabalho atual no LinkedIn. E do seu círculo de trabalho atual não é só o coleguinha que está sentado na mesa do lado, não. Né, não é só o seu chefe. São os clientes, são os parceiros, né, são as pessoas que a gente faz projetos, são as pessoas que a gente tem interações de qualidade. Então, tem isso como um seu mantra, né? De tempos em tempos, vai lá e adiciona. Se você não fez isso até hoje, faz agora. Vai lá, reserva um tempinho amanhã, né, no final de semana, 1, 2 horinhas, começa a pensar, poxa, fulano, ciclano, etc. Né, começa a adicionar. A segunda dica que eu falo é, procura também saber no LinkedIn quem são os profissionais de referência da sua área. Isso é muito importante. Poxa, você é contador, né, você é escritor, você trabalha com vendas, você trabalha com o que quer que seja, eu te garanto que tem profissionais referência da sua área que são atuantes e ativos no LinkedIn. Se conecta com essas pessoas, né? Passa a seguir, veja o que eles publicam, o que eles postam. Tem algo que eu chamo de engenharia reversa. Olhem qual foi a trajetória deles. O que eles fizeram? Que curso eles fizeram? Por que empresas eles passaram? Quais foram os cargos que eles tiveram? Olha que incrível, gente. Está a 2, 3 cliques da gente. Né? Interaja também ali, né, com os conteúdos que eles criam. Né? E por que eles estão criando aqueles conteúdos? Né? É uma maneira muito boa da gente também se conectar, né, com outras pessoas, mas se conectar com referências da nossa área. Quem não quer ser referência da sua área? Quem não quer ser melhor na sua área? Uma terceira dica que eu quero deixar para vocês, gente, é quando for adicionar alguém, pelo amor de Deus, não manda aquela mensagem automática do LinkedIn, gostaria de fazer parte da sua rede. Eu não leio e não aceito quando alguém me manda aquilo. Né? Eu falo que tem maneiras tão genuínas que a gente pode fazer, tem maneiras tão verdadeiras que a gente pode fazer isso. Vou até adiantar aqui, depois a gente volta. Né? Eu quero deixar um exemplo para vocês. Né? Esse aqui é um exemplo real, né, que eu coloquei meu nome aqui, mas que eu recebi. Né? Eu fui dar uma palestra um dia, né, e a pessoa me escreveu e falou, poxa, Luciano, só passei para dizer aqui que sua palestra foi sensacional, muito inspiradora, é disso que a gente precisa nesse momento, está falando sobre feedback nessa palestra. Podemos falar um pouco mais sobre esse assunto? Né? Pode ser por aqui mesmo ou não, e mandou um pedido de conexão, e eu aceitei. Eu aceitei porque, poxa, ele trouxe ali um momento que a gente teve nós dois juntos, uma coisa que eu vivenciei, ele falou do meu trabalho, que é algo genuíno, né, e demonstrou interesse também autêntico naquele momento. Envie convites assim. Quando você for enviar o convite, poxa, fulano, né, a gente estava no evento de vendas aquele dia, não sei o que lá, a gente conversou sobre isso, poxa, adorei seu perfil, adorei seu produto, estou mandando aqui um convite para a gente se conectar.
E não gostaria de fazer parte da sua rede. É assim, né, Carol? Gostaria de fazer parte da sua rede. Pelo amor de Deus, é muita preguiça. É muita preguiça, né, colocada ali numa coisa que é tão importante quanto, né, o nosso próprio networking. Né? Voltando, uma dica que eu gosto também de dizer é, seja uma figura ativa, né, no LinkedIn. Ah, Luciano, mas eu não quero produzir conteúdo, eu não gosto de produzir, não quero escrever. Não precisa, gente. Tem tantas outras maneiras de ser ativo no LinkedIn. Você não quer produzir conteúdo? Você pode publicar vagas que a sua empresa tem disponível. Você pode publicar notícias de eventos da sua indústria. Você pode interagir com conteúdo de outras pessoas, né, de profissionais que são referência da sua indústria. Tem tantas maneiras de você ser ativo no LinkedIn, nem todas elas envolvem você, né, precisar ali, né, gerar conteúdo. Né? Foi o exemplo que já passou. E por fim, gente, a última dica, né, uma que a gente já falou agora, não pratique o networking egoísta, né? Que é aquele networking que você só faz, né, quando você precisa. E aqui eu quero trazer uma reflexão para vocês, né? Praticar esse networking egoísta, interesseiro, não é só, né, procurar alguém quando você precisa, mas é também não reagir quando alguém precisa, né? Então, poxa, quando alguém te envia um currículo, o que você faz com aquele currículo? Quando alguém te pede uma ajuda ali, né, uma opinião sobre uma vaga, uma determinada vaga da sua empresa, você responde. Quando alguém te envia ali um pedido de conexão, você aceita aquele pedido, né, que é autêntico, que é personalizado? Né, faça uma reflexão sobre os seus comportamentos, né, e não seja aquele networker egoísta, né, que só faz as coisas para o seu próprio interesse. Não, nessa vida aqui a gente veio para compartilhar. A gente compartilha também vagas, compartilha um monte de coisas e compartilha também ajuda quando outras pessoas também precisam de ajuda. Estou estourando o tempo, só quero recapitular aqui, gente, nem preciso, né, mais os slides. Né? Acho que número 1, nosso currículo é quem a gente é e não só quem a gente é, o que a gente quer. Lembrem sempre disso, não editem de forma errônea a sua própria história. Uma entrevista bem-sucedida nada mais é do que uma história bem contada. Aprenda a contar a sua história. Aprenda a ter uma boa narrativa. E networking, gente, é uma ferramenta que a gente cria no longo prazo e a mais poderosa quando a gente fala de empregabilidade. E é isso que eu tinha para vocês hoje, essa é a aula que eu preparei para vocês, que eu preparei com muito carinho, tá? E como eu disse no começo, eu estou presente ali em todas as redes sociais, praticamente todos os dias, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho está aqui. Eu estou com uma @Luciano Responde no Instagram, Luciano Santos no LinkedIn, aqui está o QR Code do meu livro, né? Que tem a aula de hoje é um capítulo do meu livro e tem muito mais quando o assunto não só é empregabilidade, mas a nossa carreira como um todo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje.